região central, né? 9h56. São 9h56, confirmando a hora certa. A gente vai conversar agora, ao vivo, por telefone, com o Procurador-Geral de Justiça aqui do Ministério Público de Minas Gerais, o doutor Jarbas Soares Júnior, sobre uma série de assuntos. 3 anos do rompimento da barragem de Brumadinho, processo sobre a tragédia que voltou aqui para a Justiça Mineira, repactuação também lá do acordo relacionado à tragédia de Mariana, câmeras em fardas da Polícia Militar. Sempre são vários os temas quando a gente pensa no Ministério Público do Estado. Tudo bem, doutor Jarbas? Bom dia para o senhor. Tudo bem, bom dia. Tá certo. Doutor Jarbas, eu queria começar falando sobre um tema que a gente repercutiu muito aqui no nosso noticiário recentemente, que tem muito a ver, inclusive, com a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, essa volta, não é? Aqui a Justiça Mineira, após mais de 3 anos lá da tragédia de Brumadinho, processo criminal voltando aqui para a Justiça Estadual, mas ainda sem uma data para ser julgado. Imagino que ainda assim uma vitória até para aquilo que o Ministério Público vinha defendendo desde o início do caso, não? Sim, nós investigamos os fatos, não só com testemunhas, mas com perícias que foram analisadas a partir, inclusive, de documentos constantes da investigação, e se concluiu o crime a ser imputado aos responsáveis é o crime de homicídio. Aqueles indicados pelo Ministério Público foram denunciados e o processo de instrução, que é de oitiva, de testemunhas, produção de provas, as partes, os acusados, impetraram habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e conseguiram uma vitória lá por 5-0, transferindo o foro para a Justiça Federal. Acontece que o Ministério Público não fez nenhuma acusação de crimes federais. Então não havia, ao nosso ver, razões para que o processo fosse para a Justiça Federal. Nós recorremos, o recurso foi admitido no Superior Tribunal de Justiça e foi distribuído ao ministro Edson Fachin, que decidiu de retornar o processo para a Justiça Estadual, como ao nosso ver é o correto. Agora compete à Justiça de Brumadinho fazer essa instrução, ouvir as testemunhas, produzir as provas do Ministério Público e da Defesa e, ao nosso ver, pronunciar o processo a julgamento pelo Tribunal do Júri de Brumadinho. Agora, doutor Jarbas, sim. Ainda nesse caso de Brumadinho, tem algum risco de ter uma outra reviravolta e o processo sair novamente aqui da esfera da Justiça Estadual? Pelo que eu ouvi e vi das defesas, eles vão recorrer sim para que o plenário do Supremo, ou então para a turma, reavalie a decisão do ministro Fachin. O bom agora é que o processo continua, não há decisão suspensiva e que a magistrada de Brumadinho possa agora fazer a instrução. Esse processo já está longo demais, já há mais de 3 anos, a ferida está aberta, as pessoas que perderam mais de 250 parentes, filhos, pais, mães, irmãos, esperam um julgamento mais rápido e que seja absolvido ou condenado, mas que essa ferida não fique exposta permanentemente. Nós precisamos de decidir, porque as pessoas que tiveram os seus familiares perdidos não vão ficar, no mínimo, confortados enquanto não houver uma decisão do Poder Judiciário. Doutor Jarbas, bom dia para o senhor, é Bruno Marum que está falando. Oi, Bruno. Com relação às câmeras, né, instaladas aí nas fardas dos policiais militares, como o Lucas disse aí na introdução, como é que o Ministério Público Estadual está enxergando nessa medida? Acredita que ela irá contribuir, né, para uma atuação mais justa e sem excesso, né, por parte dos militares? Como é que essa questão beneficia a população e até mesmo os próprios policiais militares, doutor?
Olha, foi um projeto apresentado à Polícia Militar ao fundo do Ministério Público, que na verdade é um fundo de recursos de indenizações e compensações, e são geridos pelo Ministério Público através do Conselho Gestor Democrático com participação de entidades civis. E esse fundo aprovou não só as câmeras webcam, mas também armas não letais para a utilização da Polícia Militar para confrontar situações do cotidiano. A experiência de São Paulo mostra que o nível de letalidade diminui bastante. Os policiais ficam protegidos porque versões não se sobrepõem a imagens, né, que são gravadas das operações, das ações dos policiais. E também para o cidadão é uma forma também de garantia da boa atuação da Polícia Militar. Aqui em Minas Gerais nós temos uma Polícia Militar muito correta, muito competente, com a tradição de boas ações para o povo mineiro. Então nós acreditamos que esse projeto solicitado pela própria Polícia Militar será um início de um grande projeto que trará mais segurança e garantia para os militares na sua atuação funcional. Doutor Jarbas, como é que funcionaria essa questão da captura? Ok, as câmeras vão, né, captar ali as imagens. Isso aconteceria num número, imagino, ainda reduzido de policiais, né? Um projeto ainda piloto, mas todas essas ações seriam filmadas e essas imagens, elas poderiam ser acessadas por quem? Pela própria Polícia Militar? O Ministério Público também poderia ter acesso a elas? Em que contexto elas vão ser analisadas mesmo? Sim, eles ficam, os policiais de atividade utilizariam, é um projeto piloto que vai ampliar certamente, e essas câmeras são captadas, as imagens transferidas para... Alô? Será que a gente perdeu o contato? Tá com cara, tá com cara de caiu a ligação. O doutor Jarbas, vamos tentar refazer então aí o contato. Ainda nesse assunto aí das câmeras, vamos lembrar, né, que a gente até falou aqui recentemente, foi em maio que parece que voltou. Doutor Jarbas? Agora sim, voltou. Doutor Jarbas, o senhor nos ouve? Ouço. Aí o senhor estava comentando como é que isso iria funcionar, né, o acesso a essas imagens. As imagens são captadas pelas câmeras, transferidas para uma central, e ficam à disposição do militar, se necessário, para mostrar que a sua atuação foi legítima, para a polícia como um todo, para avaliar a atuação dos militares, para o Ministério Público, o Poder Judiciário, quando necessário, e para o cidadão que se sentir ultrajado com alguma ação de policiais militares. Então, é uma medida muito justa, muito adequada, que vem trazer para Minas Gerais mais segurança ainda, a partir das ações sempre legítimas da Polícia Militar. Ou uma exceção que acontecer, as câmeras certamente irão captar. Doutor Jarbas, aproveitar a presença do senhor aqui para a gente falar sobre um assunto, né, triste que vem se repetindo aí nas últimas semanas, o aumento de casos de injúria racial aqui, né, no nosso estado. Nesse final de semana tivemos aí mais um episódio triste, né, envolvendo o filho de um vereador aqui de Belo Horizonte que teria sido, né, vítima de racismo durante um show de funk. A pergunta é a seguinte, doutor, o senhor acredita que a punição, né, para casos de injúria racial, principalmente, ela ainda é muito pequena, né, muito branda aqui prevista pelo nosso Código Penal brasileiro? O que o senhor acredita que pode ser feito, né, além de melhorar, digamos assim, né, tornar mais dura, né, a punição, também campanhas, né, de conscientização da população? Como é que o senhor vê isso tudo, né? O que a gente pode fazer? Como é que o Ministério Público pode atuar para tentar, né, diminuir esses números de casos de injúria racial aqui no nosso estado, doutor? Olha, e outras formas de discriminação são parte de um processo civilizatório ainda deficiente do Brasil. Isso vai mudar quando as pessoas enxergarem os outros como iguais, né? Não há diferença de raça, cor, religião entre pessoas. Então nós temos uma lei, né, que pode ser aplicada e tem sido aplicada, e nós devemos combater com todo rigor essa forma de discriminação. No Ministério Público de Minas Gerais, eu criei uma coordenadoria estadual
dentro da área de direitos humanos, exclusivamente para cuidar de crimes raciais, condutas raciais. A lei, ela atende, de certo modo, e a justiça penal tem que ser utilizada até que as pessoas entendam que qualquer forma de discriminação não é aceita, não pode ser aceita e será punida no país. Eu acredito muito nas ações dos órgãos públicos, porque necessárias ainda. E o Ministério Público está vigilante tanto que tem criado a sua coordenação, que tem feito um trabalho de conscientização, mas também de apoio aos promotores de justiça quando estiverem em situações especiais de injúria racial ou qualquer outra forma de discriminação. Isso não só em relação à cor, mas também em relação a sexo. As nossas ações estão sendo adotadas e a nossa coordenação tem atuado buscando essas medidas necessárias para evitar, em Minas Gerais, sobretudo, esse tipo de comportamento indevido, inadequado e inaceitável. Doutor Jarbas, para a gente terminar, como é que estão as discussões sobre a repactuação lá do acordo relacionado à tragédia de Mariana? Alguma previsão de que a gente tenha novidades? Nesse semestre, não sei, né? A gente já está em junho, mas para breve, o que o senhor pode falar sobre? O acordo de Mariana, que foi feito em 2017, parece, foi um acordo muito ruim. E acabou que foi ruim para todos, não só para os atingidos, para o Estado, para os municípios, para a União, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, mas acabou que sendo ruim para as empresas também. Foi um formato totalmente inadequado, feito às pressas naquela época. Acabou que esse modelo ajudou a fazer um modelo muito melhor em Brumadinho e que as partes estão sendo ressarcidas, o meio ambiente tem valores para a sua recuperação e também o Estado foi ressarcido dos danos econômicos que ocorreram. Agora, o acordo de Brumadinho está nos ajudando a achar o melhor acordo na repactuação de Mariana. Nós estamos há mais de ano em reuniões, agora nós estamos chegando para a definição das obrigações, já depois de todas as mesas de diálogo, e os valores. As questões das cláusulas do acordo estão muito próximos do ideal, e os valores, nós apresentamos os nossos, agora compete às empresas apresentar os deles para que o ministro... possa, enfim, sentar à mesa com as partes para definir os valores finais. O importante disso tudo, que as cláusulas estão bem delineadas e, de outro lado, a União, os dois estados, Espírito Santo e Minas Gerais, o Ministério Público Federal, dos dois estados, do Espírito Santo e Minas Gerais, as defensorias públicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, estão todas juntas. É uma oportunidade de ouro para as empresas resolverem esse problema em definitivo. Caso contrário, as instituições vão continuar funcionando e vamos voltar aos litígios que estão, de certa forma, suspensos neste momento de negociação. Acreditamos que podemos chegar a um consenso nas próximas semanas ou meses. Opa, a conferir, portanto. São 10h10, a gente conversou aqui na Band News FM com Jarbas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Jarbas, muito obrigado pelo seu tempo, uma boa semana. Estou sempre à disposição, Lucas e Bruno. Um grande abraço. Muito obrigado. São 10h10, Cris Passa está chegando na área com o que a vida quer dar.